Boa noite a todos. Boa noite. Votos de paz e de alegria. Que a espiritualidade amiga que nos assiste nessa casa encontre receptividade no nosso íntimo. Que nós possamos, arejados por esse clima de harmonia e paz estabelecido pelos benfeitores que receberam a nossa chegada, possa nos fazer sentir bem-estar por estarmos aqui. E é uma alegria, realmente, poder falar da Boa Nova, poder falar da doutrina espírita. E a Débora nos incumbiu, foi uma incumbência mesmo dela, falarmos sobre o amor. Falar sobre amor é um desafio. Algumas pessoas falam com muita naturalidade pela quantidade de amor que já sentem, expressam. Para nós que ainda estamos rastejando, é um desafio muito grande falar. Se é um desafio falar sobre o tema amor, imaginemos sentir o amor na sua expressão. A gente vai retomar determinados conceitos bem interessantes sobre o sentimento do amor que nós já sentimos. Porque nós conseguimos amar a nossa mãe, nós conseguimos amar o nosso pai, amamos os nossos filhos, amamos os nossos animais. Algumas pessoas têm um amor muito grande pelos animais. Mas o grande desafio é amar além das fronteiras do nosso lar, da nossa consanguineidade, do nosso núcleo de culto familiar. Amar aquela pessoa que a gente está tendo contato pela primeira vez. Sentir amor, estabelecer esse sentimento que, na realidade, a gente ainda confunde na nossa própria consanguinidade. Porque muitas vezes a gente é apaixonado com a mãe, apaixonado com o pai, ou com o filho, ou filha, ou com o irmão, ou com a irmã. Mas a paixão é um apego. A paixão é uma emoção. E através da vivência dessa emoção, paixão, é que a gente vai fazendo um vínculo desse acessório imprescindível à nossa ascensão espiritual, que é o sentimento verdadeiro do amor. Amar de primeira mão uma pessoa em que a gente está acabando de fazer um contato é desafiador. Agora, amar uma pessoa que você tem convivido e essa pessoa tem lhe causado mal-estar é um desafio ainda muito maior. E o alvitre do Cristo, o convite de Jesus, é para que nós nos amemos uns aos outros. Amemos-nos uns aos outros. E, obviamente, a gente vai compreender que esse amor vai estar relacionado à evolução em que nós já atingimos e à assimilação desse sentimento. Então, vamos buscar do ponto de vista da evolução. Vamos lá na nossa gênese espiritual. Deus, quando criou o princípio inteligente, simples e ignorante. Mas esse simples e ignorante já é um aspecto de uma abertura filosófica, quando já nos primórdios da racionalidade. Quando o indivíduo é simples e não tem muitos conhecimentos. Mas quando a gente faz um recuo na criação da centelha divina, o princípio inteligente que vai passar a sua primeira incursão no mundo, no reino mineral, ele já vai começar a fazer um trabalho muito interessante que a física observa. Porque as partículas,
subatômicas, elas vão se agregar e se unir por um processo magnético de atração. Então, o princípio inteligente, quando ele sai das mãos de Deus, em potencial, já foi instaurado nele o sentimento do amor, que é, nesse momento, um aspecto magnético e até por questão mecânica, a lei de atração. O que agrega o mineral e que formam as rochas, os minerais, é a atração. A assimilação magnética entre os íons faz um processo atômico de interação e estabeleceu-se ali uma identificação em que os iguais se associaram e aí a gente vai perceber que houve ali a estruturação do ferro, por exemplo, por uma ação magnética, aquelas moléculas se associaram e ali existe todo um campo, toda uma jazida de ferro e assim por diante. Para que a gente possa entender o aspecto magnético da lei de atração. E nós vamos compreender que nós estivemos, é uma coisa muito extraordinária isso, né? E que não foi nem invenção de Allan Kardec, porque o próprio João Batista, às margens do Rio Jordão, exortando aqueles seus primeiros seguidores, inclusive ali entre eles saduceus e fariseus, ele diz: saibais, pois, que até mesmo destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Porque o princípio inteligente, ele começa a sua primeira incursão no reino mineral. Mas depois ele vai fazer um salto. Nós não sabemos o tempo. Questões de bilhões de anos. Para o reino vegetal. No reino vegetal, começa a questão da sensibilização daquilo que até então era tão somente a ação magnética da atração. Então nós vamos perceber, por exemplo, uma evolução até mesmo no reino vegetal. As sensitivas são mais sensíveis e perceptíveis, por exemplo, à aproximação e ao toque magnético do homem do que uma outra planta qualquer. Em determinadas você se aproxima e elas se retraem. Quando se afasta, elas já como que num processo preparando o próximo salto de alguns mais milhões de anos para o reino animal. Onde aí vai predominar a questão instintiva, que ainda é preponderante em nós. Nós vivemos muito do instinto. O instinto de conservação, pelas próprias questões da nossa natureza animal, nós estamos no reino animal. Passamos na questão do instinto e hoje estamos na racionalidade, porque deixamos o reino do animal simples e ignorante para darmos esse grande salto ao ser da racionalidade, em que vai despertando conhecimento. E aí, nós não temos tão somente a questão da atração e da sensibilidade, porque já fomenta em nós alguma coisa extraordinária, que são as paixões. Que, à medida do nosso progresso, vão como que transformando para um reacionário instrumento primordial, que é o sentimento do amor. Então nós vamos imaginar que foi lá no reino mineral que tudo começou. Por trabalho, porque antes da própria inserção do princípio inteligente no reino mineral, quando saiu das mãos de Deus, já em potencial existe o amor. Porque cada um de nós haveremos de um dia atingirmos a condição de um Cristo. Por isso Jesus assevera, com toda a afirmação: tudo isso que eu vos fiz ou que eu vos faço, isso há 2 milênios, podereis fazer e ainda mais. Futuro. A evolução do princípio inteligente que começou na atração.
para chegar hoje é o desafio de transformar todo esse processo de atração em amor. E a atração é tão forte que a gente vai perceber o aspecto magnético de assimilação com aquela pessoa em que nós afeiçoamos. Muitas vezes as pessoas até se consorciam através de um namoro, de uma amizade, que vai perdurar numa relação de casamento, através da atração. É a atração física. Aí a gente diz assim, a minha química combinou com a química de fulano. E a gente nem está sabendo, porque muitas pessoas até nem conhecem o próprio fator RH sanguíneo. Mas a gente usa essa expressão, a química, né, combina. A gente vai muitas vezes por aspectos de atração física. E aí depois, no convívio, existe uma assimilação e uma afeição cada vez maior, embora hajam gritos e brigas, a gente passa a não conviver mais sem a presença daquela pessoa. Até, às vezes, né, a contrariedade faz falta. Bom, mas aí a gente vai perceber quão desafiador é amar o nosso próximo. E Jesus nos concita isso. Ele ainda fala para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente vai perceber que há um incentivo de uma espiritualidade muito lógica e racional para aqueles que já têm um avanço evolucional em relação a nós, de que o próximo é a extensão da minha própria pessoa. Quando Jesus veio até nós, e nós tínhamos uma ideia de um Deus sanguinário, violento, punitivo, vingativo, ele vai fazer uma mudança no nosso psiquismo, trazendo-nos à presença de Deus como filhos. E ele vai chamar esse ser, que a gente considerava como o Senhor dos exércitos, o Senhor do poder, da imposição, de Pai. E ele vai dizer que ele é nosso Pai. E ele diz nosso, porque vai concitar em nós a condição de irmãos do próprio Cristo. Então Deus é Pai de todos nós. E nós então passamos a não ter tanto medo até o momento em que a gente vai evoluindo e conhecendo. E passamos a perceber que não precisamos ter medo ou temor de Deus. Mais à frente, um espírito que muito assimilou os ensinamentos de Jesus e sentiu-os, vai dizer assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Como que, constituindo a humanidade uma só família, filhos de um só pai. Esse foi João, o evangelista. Quando ele já estava bem velhinho, passou inclusive pelo martírio, o único que saiu ileso do martírio, todos os outros discípulos, os apóstolos de Jesus, pereceram através do martírio. João não. Ele foi cozido, vocês sabem da história? Ele foi cozido por 3 dias e 3 noites, num imenso caldeirão com azeite fervente, na ilha de Patmos. Algo extraordinário, porque era necessário que ele fosse preservado. Por isso que Jesus diz a João, quando João, percebendo que todos haveriam de passar por situações de martírio para o testemunho, ele se volta então para João, porque era o mais jovem do grupo, e questiona Jesus. Jesus então fala para ele: Pedro, se é preciso que ele fique até que eu volte, o que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, a tua hora do testemunho se aproxima, dele não. Porque quando ele vai passar pelo testemunho, ele é preservado. Não me perguntem como que isso acontece, não, porque só os espíritos de alta hierarquia sabem. Desmaterializaram-no dali, e ele esteve em Azoto, como o próprio Filipe no Evangelho, né, em Azoto, como que desmaterializado no éter, no cosmos. E 3 dias, quando eles vão lá, o azeite estava frio. Naquele momento, eles derramam o azeite, já achando que ele havia sido, né, cozido ali pelo azeite. O que João faz?
ele levanta limpando o azeite da roupa e fala assim, que a paz do Senhor esteja convosco. Porque existia ali um amor tão grande dele em relação a Jesus e Jesus em relação a ele, que ele sabia que ele deveria de passar por um testemunho e que daria continuidade à propagação do seu evangelho com muito amor. Por isso que ele é chamado e considerado pelos próprios outros discípulos como o discípulo amado do Senhor. O discípulo amado do Senhor. Na pintura de Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, aquele que está com a cabeça recostada sobre o peito de Jesus, do lado do coração, é João. O discípulo amado. Uma representação extraordinária de quem realmente assimilou uma mensagem de amor. E não fora a primeira vez. Porque na condição de Daniel, o profeta, ele fora colocado lá junto dos leões, na cova, por 3 dias e 3 noites e fora preservado. Os que fizeram ali o conluio contra ele, para que ele pudesse ser devorado pelas feras, depois foram para o lugar dele e foi a conta de fechar e eles já foram devorados. Mas o profeta Daniel não. Ele fora preservado, né? Então, é uma questão de assimilação de amor. Aquele que ama, inclusive se entrega com toda a convicção, com todo fervor, com todo entendimento, com toda a coragem. Porque quando Jesus nos desafia a amar, e a gente vai percebendo que não é fácil amar o nosso vizinho com a mesma intensidade que a gente ama um ente da nossa própria consanguinidade, o que é, inclusive, uma sabedoria extraordinária da espiritualidade, obviamente, pela inspiração divina, quando a gente, no processo reencarnatório, é submetido a reencarnar com uma pessoa que a gente odiou no passado. Mas que, através dos laços da consanguinidade, é também um dos processos que corroboram a reencarnação, para o estreitamento afetivo através dos laços da consanguinidade. Às vezes, espíritos que se odiaram no passado encarnam-se no mesmo lar. E através da convivência, porque existe uma mágica, algo extraordinário que a gente não compreende. Nesse processo do nascer na mesma família, no mesmo ventre, da mesma mãe, e consociar e conviver naquela família, vocês vão ver, por exemplo, irmãos que estão brigando a todo tempo. Brigam, assim, de bater mesmo nos outros. Mas se um vai lá fora e algum amiguinho bate, o que bate no irmão toda hora vai lá e bate no amiguinho que bateu no irmão. Por quê? Porque é o meu sangue. Ainda não é amor, mas já é um despertamento desse sentimento. A sabedoria divina trabalha em nós recursos que fomentem esse sentimento. E é aos poucos que ele vai como que se desdobrando através da convivência. Nós vamos convivendo com pessoas e nos afinizando de maneira tal que muitas vezes a gente passa a amar mais uma pessoa que não está na nossa família do que os próprios do lar. E a gente vai compreender do aspecto da família espiritual espíritos que fazem parte do nosso processo de evolução por longa data, que hoje não estão na nossa consanguinidade, mas que a gente conviveu em outras vidas. Por isso, muitas vezes você se aproxima de uma pessoa e sente como que uma paixão imediata, independente do sexo ou da sexualidade. Uma paixão, uma afinidade, um algo gostoso de sentir a presença de um ente querido. Outras vezes, a repulsão por aproximar-se de uma pessoa em que você sente uma energia totalmente desagradável. Com certeza, um inimigo do passado. É muito mais provável. Mas esse desafio, amor. Nós vamos percebendo que Jesus nos concita a todo instante, principalmente agora, na atualidade, com o advento da doutrina espírita. O Consolador prometido. E é desafiador. Principalmente quando uma pessoa pisa no nosso calo. Você tem um sentimento de paixão identificado com uma determinada pessoa, até o momento em que ela te magoou, até o momento em que ela te traz um constrangimento. E aí o seu sentimento modifica. Por quê? A paixão
não é um sentimento. A paixão é uma emoção. Uma paixão continuada é uma emoção persistente. Porque quando é amor, o amor perdoa. A pessoa, oh, mas fulano fez isso, você continua ainda? Perdoa. Fulano te bate toda hora e você ainda continua andando atrás dela. Aí porque já começou a estabelecer o amor. Porque quando a pessoa acha que tem muito sentimento de amor, e às vezes é uma paixão exorbitante, e a pessoa te magoa e você ficou ressentido e aquilo se tornou uma verdadeira chaga no seu sentimento, porque aí vai o seu sentimento. A emoção fere o seu sentimento. Porque uma mágoa perdurada, ela instala de maneira tal que se transforma até num câncer. Vocês sabem disso, né? Isso já é cientificamente comprovado. Porque o nosso corpo físico ele é constituído de 70% de água. E tem que ser boa água. Quando é mágoa, aí a coisa está ruim. Mágoa é má água. É água em decomposição. Por isso que a célula adoece e se transforma em câncer. Não é? Bom, mas chega um determinado momento no Evangelho que Jesus vai dizer assim: amai os vossos inimigos. Gente, em outro tempo, nós falaríamos assim, que esse aí é louco, é alucinado. E hoje a gente reconhece, ele é, vamos abrir parênteses e fechar parênteses para colocar uma conclusão muito assimilada. Ele é louco e alucinado de amor. Porque Jesus é capaz de amar a todas as pessoas, independente da sua evolução. Mas Jesus é Jesus. Ora, mas ele passou pelo mesmo processo nosso. Então quer dizer que um dia nós vamos amar de verdade. Nós vamos amar. Vamos amar como Jesus ama. E para a gente poder concluir do que é um amor verdadeiro, ele vai dizer assim: não há amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. Não há amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. E ele deu. Muita gente fala assim: Jesus deu a vida, lavou seu sangue na cruz, dos nossos pecados na cruz. Aquilo ali foi o mínimo para Jesus, dentro da sua capacidade extraordinária, crística. Foi um sacrifício que com certeza ele já se voluntariou em outros mundos, porque ele fala que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e que a vem reunidas num só rebanho. Quer dizer que ele já pode ter passado por essas experimentações com muita certeza em outros mundos em que ele orienta aquelas almas. Mas o sacrifício maior foi a vinda dele. Imagine, ele, na condição de co-criador em plano maior, com uma leva de espíritos superiores, uma tríade de espíritos altamente evoluídos, elaborou o nosso sistema solar. Depois de um tempo, ele vem e elabora um planetinha onde a gente iria para cá. E depois ele ainda vem nesse planeta para dar exemplo. Apanha, é crucificado. E aí, num momento em que a maioria de nós passamos por uma dor muito intensa, entregaríamos os pontos, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Gente, existe amor maior que esse? Fale a verdade. Aí você diz: o amor de mãe. O amor de mãe é o amor mais sublime que existe na face da Terra, em proporção à evolução planetária. Por quê? Porque ele não é incondicional, ele é condicional. Com todo o amor e respeito, mas estamos falando no aspecto de racionalidade. A mãe, por exemplo, ela é capaz de matar o filho de outra mãe que trouxe dificuldade para o filho. Não é verdade? De agredir, bater no meu filho. Se ela puder, ela vai bater no filho da outra. Porque o amor dela está condicionado à sua prole. Entenderam? Agora, uma mãe extraordinária que teve aqui no planeta, Maria de Nazaré, ela viu tudo que estava acontecendo com o filho dela. Mas, ao mesmo tempo, ela continuava, apesar de dor pungente no coração, a amar os outros filhos, mesmo aqueles que estavam crucificando o filho dela. Que coisa extraordinária, não é mesmo, gente? Mas é um desafio. É muito desafio.
É muito desafio. E aí, para que a gente possa começar a ter uma interpretação melhorzinha desse amor que um dia a gente vai ter, porque nós temos uma questão da assimilação do amor, esse amor de permuta, né? Você me dá, eu te dou. À medida que você me ama, eu te amo, quero o seu amor de volta. É uma necessidade, é troca, é permuta, isso é natural. Mas ainda faz parte do amor, lei e atração. Tem que haver ressonância. O verdadeiro amor é aquele que não tem. É quando você ama a pessoa que não te ama e que às vezes essa pessoa até te odeia. Esse é amor. Mas esse é um amor de uma categoria muito extraordinária. Ele é chamado, inclusive, de ágape. O amor ágape. Ele extrapola as questões da vida material. É um amor em que o indivíduo ele sente por prazer de sentir. O outro é por uma necessidade, que é diferente. A necessidade é na permuta. O prazer, por essência, é simplesmente pela vontade e por gostar de sentir. É gostar de amar. É querer amar por amor. Allan Kardec vai nos trazer uma proposta que vai facilitar muito para nós. Porque o que a gente está fazendo aqui, falando aqui, está ficando assim, muito filosófico no aspecto de assentamento nas nossas bases, não é verdade? Então vamos entender o que Allan Kardec propõe. Kardec propõe tolerância. Ficou mais fácil, não ficou? Mas é desafiador. Porque tolerar o intolerante e o intolerável à nossa assimilação energética é muito desafiador. Mas não está falando que a gente ama, não. Então, vamos tolerar. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, fulano te fez mal. Você perdoa? Perdoa, mas não quer ver nem pintado de ouro. É uma expressão do passado. Por quê? O ouro é aquela coisa que como que nos fascina pelo seu valor, pelo seu apreço. Então, uma pessoa que se caiu de ouro, que teria que ter uma certa ressonância de vontade de estar presente, porque se revestiu de valores, a gente não quer ver nem... Agora, alguém já disse até uma coisa, pintura é muito rala, é muito... Né? Uma casquinha, eu não quero ver nem ouro fundido. Agora já pensou uma pessoa de 70 quilos, né? Fundida em ouro, e a pessoa não querer nem saber daquilo que é um grande valor, né? Então não é realmente um perdão, porque não há um sentimento de tolerância. Alguém ia falar amor, né? Tolerância. Então, um exercício que Allan Kardec nos propõe é começar a tolerar. Ai, difícil. Nossa, me embrulha até o estômago. Deixa o estômago embrulhando, mas aguenta. Agora, a tolerância é um desafio muito grande, sabe por quê? Porque ela tem que ser silenciosa, senão ela não é tolerante. Se a pessoa te irrita e você revida, você não está sendo tolerante. E às vezes o revide pode ocasionar uma sequela muito maior, causando um desagrado para próximas reencarnações. E nós estamos no momento de equacionar positivamente as nossas relações. Não devemos carregar mágoa, rancor, ressentimento. Ai, que desafio, meu Deus. É desafiador mesmo, não é fácil não. Agora, carregar a mágoa, o rancor, o ressentimento, da paixão ainda é positivo quando, por exemplo, em relação ao ódio. Porque uma coisa é você estar emocionalmente com raiva. A emoção é um aspecto natural. Sentir raiva é natural no nosso estágio de evolução. Porque nós somos muito reativos. Jesus, por exemplo, ele não sentiu a raiva em momento nenhum. Tem gente que fala assim, no momento que ele jogou a mesa dos cambistas no chão, Emmanuel faz uma consideração muito interessante. Emmanuel fala que Jesus teve naquela hora a ira do manso. Para a gente compreender isso, é um aspecto muito filosófico. Porque Jesus não alterou o seu estado de emoção, em hipótese alguma. Quando ele fez aquilo, ele ainda fez com amor. Ele fez com amor.
Diferente, por exemplo, de uma mãe que vai bater numa criança para ensinar e às vezes aquilo tem raiva, tem emoção de raiva ali, né? Ai, que menino! Não. Diferente de Jesus, que inclusive na narrativa ele derriba as mesas dos cambistas e açoita os animais. Um ensinamento precioso. Aqueles animais ali devem ter tido uma evolução muito superior, devem estar na nossa frente. Já passaram para homem para anjos, porque eles receberam a chibatada de Jesus. Porque, na realidade, naquela hora, Jesus batia nos animais, representando que nós, como espíritos ainda muito animalizados, teríamos que estar sendo açoitados pelo amor de Jesus, para sairmos da situação animalesca em que ainda nos encontramos no aspecto das paixões mundanas, entenderam? É complexo, né? E aí a gente vai trazer uma fala muito interessante. Todos vocês conhecem, mas é para a gente ter aquela assimilação bem gostosa do que ele está dizendo. Capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Você se lembra? A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Só fazendo barulho. Só fazendo estardalhaço, como se diz, né? Vivendo a questão das impressões auditivas pelo barulho, naquilo que chama a atenção. Às vezes a gente quer fazer uma coisa para chamar a atenção das pessoas. É o sino e o metal que retine. É fazer as coisas para que os outros vejam. Diferente daquilo que realmente ressoa intimamente na concha do nosso sentimento. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conseguisse e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nossa, Paulo pegou pesado, né? Mas ele está trazendo numa fala bem consistente e bem impressionável o que é o verdadeiro sentimento do amor, que extrapola todas as questões do mundo, todas as impressões materiais, todos os aspectos de sensações do corpo físico. E ele prossegue. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nem o sacrifício do próprio corpo físico. É, obviamente, uma expressão muito forte, mas porque ele está nos chamando, através de um poema muito profundo, à verdadeira assimilação do sentimento amor, que extrapola todas essas questões. O amor é sofredor, é benigno. O amor não tem inveja. O amor não trata com liberdade. O amor não ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Que coisa, né? O que fulano está fazendo ali? O amor. É o amor. O que está fazendo ali é problema dele. Aliás, eu nem vou considerar como problema. É um aspecto de assimilação da pessoa. É o ponto de evolução e o equilíbrio que a pessoa está vivenciando. Não forja com a injustiça, mas forja com a verdade. Não forja com a injustiça, porque o amor ele é justo, mas dentro da justiça divina, não da justiça dos homens. Porque a justiça dos homens muda, a de Deus é imutável. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o amor não é masoquista. Não é nesse sentido. É num aspecto muito mais profundo. Muito mais profundo. Porque aqui ele vai exaltar que o amor tem fé, que o amor tem confiança. Por isso que o amor tudo suporta, tudo espera. O amor espera, o amor tem esperança. E o amor de Jesus é tão grandioso porque ele vê a nossa teimosia, a nossa renitência
experiência, mas ele sabe que nós vamos sair lá na frente, que não seja aqui, conforme o nosso estudo, né, da tarde, nesse mundo, nesse planeta, pela transformação que ele vai passar, e muitos não poderão ficar aqui. Mas Jesus vai continuar na condição de Cristo, orientando esses espíritos, porque são ovelhas que o Pai confiou aos cuidados dele. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. O amor está acima de tudo, gente. O amor está acima de tudo. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. À medida do nosso conhecimento, a gente vai amar mais. Quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Por quê? E conhecereis a verdade vos libertará. À medida que a gente vai conhecendo verdades, a nossa paixão vai intensificando. Porque a paixão é como que a centelha do amor, que vai como que expandindo. Hoje a gente tem paixão por uma, por duas, por três pessoas. Que maravilha quando nós fomos apaixonados pela humanidade. Num aspecto bem poético e profundo. Já apaixonados, porque isso era um passo muito maior, um passo muito mais seguro para o amor. Um passo muito mais seguro para o amor. Grandes espíritos tiveram muito amor e deram as vidas também em sacrifício por amor ao Cristo, por amor à humanidade. Nós não temos vários exemplos de mártires? Quem já leu a obra Paulo e Estevão? Lembram da pessoa de Estevão? Estevão era um dos espíritos grandiosos que estava na Terra acima do contingente da humanidade. Alguns espíritos vieram de categoria muito irradiosa em termos espirituais para fazerem a conclusão do trabalho de Jesus como companhia. Quando eu citei aqui a obra de Francisco de Assis, quando o Francisco de Assis, que é a reencarnação de João Evangelista, o discípulo amado, mas a conclusão ainda, é preciso que ele fique até que eu volte. Quando todos estavam esquecendo, né, os princípios fundamentais da doutrina de Jesus, que em essência é o amor, Francisco vem recantar o Evangelho. Não foi? Na Umbria, na Idade Média? Foi a volta de João Evangelista, o discípulo amado. Tinha que ser um espírito muito preparado, com muito amor, para poder... Com ele, vieram 12 discípulos mais próximos. Vocês sabem, né? Os vários freis que participaram do discipulado dele. Mas foram 200 espíritos de um mesmo nível de energia que reencarnaram em vários pontos da Terra para dar sustentação à tarefa dele lá na Umbria. Agora imaginem quantos espíritos não estavam aqui na Terra de condições superiores para participar desse banquete junto com Jesus. Né? Porque a maioria, com certeza, de nós ainda somos remanescentes de espíritos de um nível inferior. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Uma parábola, não é, gente? Porque menino no aspecto de evolução. A gente tem paixões. Mas à medida em que a gente se tornar adulto no aspecto emocional, psicológico, sentimental, a gente vai deixar o sentimentalismo e as paixões. E vamos entrar na gama do sentimento de maior efeito e de transformação, que é o amor. É algo extraordinário, não é não? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Três ferramentas imprescindíveis ao progresso do ser. Mas uma delas sobressai.
E a maior dessas é o amor. Tem muitas pessoas que não têm um cunho de intelectualidade tão extrapolado, mas elas têm um amor tão grande que elas vão à frente. Porque o que faz com que o espírito ascenda no progresso não é nem a intelectualidade. Existem muitos espíritos com um conhecimento intelectual exorbitante, mas que são maus. E existem espíritos com pouco conhecimento, que são bons. E esses vão à frente. Porque o amor é o impulso divino. É o amor que arrasta. O conhecimento, muitas vezes, ele pode ser obliterado num processo reencarnatório. Mas aquilo que é já amor, ele prossegue. A pessoa simples e humilde que tem amor, ela tem um magnetismo transformador. Quem se aproxima sente alguma coisa. Quem ama sente amor e quem é controverso fica incomodado diante de uma pessoa que tem humildade e amor. Nós vamos fazer um exercício agora. Eu convido a vocês, tão somente no campo da imaginação, tá? Eu vou convidar vocês para se amar. Cada um vai se amar, acompanhando o que nós vamos falar. E eu vou me englobar nesse processo também. Eu vou pedir a vocês que fechem os olhos. Vamos fechar os nossos olhos, todos. Vamos buscar uma postura bem tranquila, bem confortável nas cadeiras. Vamos buscar um relaxamento de maneira tal que a gente possa até sentir o peso do nosso corpo assentado. Agora nós vamos com o nosso pensamento lá na planta dos nossos pés. Vamos sentir os nossos pés. O tato dos nossos pés, como se estivéssemos descalços, sentindo a energia que vem da terra. Vamos sentir a ossatura, a alçada dos nossos pés. Todas as juntas dos nossos dedos. Vamos sentir um movimento, como que alargando e contraindo. Vamos subir e sentir a junta dos nossos pés, no nosso tornozelo. Vamos subir um pouquinho e sentir a nossa panturrilha, a barriga da perna. Vamos relaxando, afrouxando, subindo um pouco mais, os nossos joelhos, relaxando, soltando, suavizando as nossas coxas. Vamos afrouxando esse músculo que nos sustenta também o nosso corpo físico, subindo a nossa bacia, o nosso estômago, as nossas vísceras, o nosso intestino. Vamos subindo, sentindo todo o nosso íntimo sendo abraçado pelas nossas costelas. Agora os nossos pulmões. Vamos respirar, inalar o ar. Vamos aspirar. Vamos sentir as batidas do nosso coração. Agora os nossos braços estão pesados sobre o nosso colo. Sentimos os nossos ombros. Chegamos ao nosso pescoço. Ali está o órgão da nossa fala. Vamos mentalizar esse órgão que nos favorece a comunicação entre todos os seres que nós convivemos. A nossa boca, o nosso nariz, respirando o ar que Deus nos proporciona gratuitamente. Os nossos olhos que agora fechados, mas que no dia a dia nos proporcionam a visão, a contemplação da vida, das pessoas que convivem conosco, da natureza, das folhas, das flores, dos frutos. A nossa cabeça agora, por dentro do nosso cérebro, trabalhando, muitas vezes sem a nossa própria percepção, assim como o nosso estômago, as nossas vísceras, o coração bombeando sangue por todo o nosso corpo.
E nós estamos gratos por este corpo, agradecidos pela oportunidade de estarmos nele. E agora eu digo, eu te amo, meu corpo físico. Eu te amo, porque você é visível e palpável e sentível à minha pessoa, à minha individualidade. O meu corpo físico é o templo do meu espírito, temporariamente neste mundo material. E como eu o vejo, eu o amo, mas por ele eu já posso entender aquilo que Jesus dizia, que nós devemos amar aquilo que nós não vemos, porque passamos a sentir. E nós queremos sentir neste momento a presença do divino que foi instalado na intimidade de cada um de nós. Eu sou divino. Eu sou perfectível. Eu serei perfeito. Eu estou me amando. E eu quero extrapolar essa energia de amor neste momento. E que ela possa partir em direção a todas as pessoas por qual eu tenho afeição. Mas, Jesus, amigo, me ajuda neste instante a direcionar essa energia, Senhor, àquelas pessoas em que ainda eu sinto mal a presença delas, por uma dificuldade minha, Senhor. Eu te agradeço por este momento, por esta vida, por esta reencarnação, mas te peço suplicantemente, Senhor, vós que tendes esse amor incondicional e extraordinário, movimenta no meu íntimo, Senhor, um amor de maneira tal que eu possa conviver com o meu próximo na expressão desse sentimento. E se eu ainda não tiver a competência de amar, me ajuda, Jesus, a tolerar. Obrigado, Jesus, amigos espirituais. Obrigado ao meu corpo físico, instrumento que Deus me concedeu para movimentar-me nesse mundo de expiações e provas. Eu amo meu corpo físico. E eu quero, através dele, passar pela experiência do amor, ainda nessa experiência reencarnatória. Muito obrigado, meu corpo físico. Muito obrigado a Deus que me permitiu estar nesse corpo físico. Muito obrigado aos meus pais que, pelo entrosamento congênito, me permitiram estar nesse corpo físico. Muito obrigado, Senhor. Que cada um de nós possa sair daqui com o amor um pouco mais do que quando entramos. Podemos abrir os nossos olhos. Que Jesus nos abençoe e que nós também possamos abençoar agradecidamente a oportunidade que nós tivemos. Muita paz e alegria a Deus. Obrigado, Hércules, mais uma vez. Obrigado pelo trabalho.